Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, Ah, Guilherme. Cara, prazer tê-lo aqui, nossos parceiros também da VVU Münster, aqui também do nosso ciclo aqui da DVIH aqui em São Paulo. A Laura Redonda aqui também é responsável pelo escritório, né? O Márcio, toda a galera que está aqui, a Daniela. Então, prazer tê-lo aqui, cara, com um projeto teu aí, né? Falar um pouquinho aí da visão da bioeconomia. Seja bem-vindo e o obrigado, palco é seu, cara. obrigado, Rodrigo. Também gostaria de agradecer o convite à Fundação Fraunhofer, também agradecer ao Centro Brasileiro da Universidade de Münster, que fez a intermediação. E, bom, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Acho que deu certo. Sim, só aperta o raid ali, isso, show. Perfeito. Então, eu vou falar hoje um pouco sobre o potencial de uma bioeconomia baseada na biodiversidade. Ah, Esse é um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo no grupo Transformações e Governança da Sustentabilidade na nas bioeconomias sul-americanas, né? É um projeto que vem sendo desenvolvido pela Universidade de Münster e pela Universidade de Bonn, financiado pelo Ministério da Agricultura alemão, e a gente está interessado em conhecer melhor as estratégias de governança para promover sustentabilidade no desenvolvimento bioeconômico desses três países. Bom, um primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é que, tradicionalmente, quando você olha para os modelos mais consolidados de estratégia de desenvolvimento da bioeconomia, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos, a biodiversidade geralmente não é incluída como uma área prioritária da bioeconomia, né? Em geral, tem uma perspectiva mais difundida, principalmente em termos de pesquisa científica, de entender os riscos da expansão da bioeconomia para a biodiversidade, mas uma atenção menor para os potenciais da biodiversidade para desenvolver a bioeconomia, né? Também quando a gente olha para a governança da bioeconomia no mundo em geral, tem um déficit muito grande em relação de incluir nas estratégias de desenvolvimento desses setores uma preocupação com o combate à pobreza, com segurança alimentar e também com repartição de benefícios. E o que eu acredito que é bastante inovador aqui na América Latina, e principalmente aqui no Brasil, é como diversos atores, né, vêm incluindo na conceituação da bioeconomia os próprios potenciais da sociobiodiversidade como um elemento ativo, como um fator de potência para o desenvolvimento da bioeconomia. E aqui, para iniciar nossa discussão, eu trouxe uma figura que vem do primeiro diagnóstico da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos feito no Brasil, que tentou trazer uma abrangência desses potenciais, identificou principalmente as contribuições da biodiversidade para a segurança alimentar, para a segurança hídrica, energética, para melhorias em termos de saúde humana e também para a segurança climática. E junto com isso, uma série de oportunidades econômicas, né, tanto de desenvolvimento social e econômico, com redução de níveis de pobreza, de desigualdade social, através de geração de emprego, de renda, e isso tudo baseado numa estratégia de valorização dos produtos nacionais, o que seria também fundamental para o Brasil recuperar, né, ou assumir uma posição de liderança global em matéria climática. Então, para avançar um pouco nessa discussão, eu trouxe três exemplos desse potencial para o Brasil. O primeiro foi um estudo feito pelo Ministério do Meio Ambiente, em cooperação com 5 universidades brasileiras, para identificar plantas com um valor econômico atual ou futuro, né, um valor econômico potencial. E um primeiro aspecto é a diversidade de usos possíveis das plantas oriundas da biodiversidade brasileira, né, para fins alimentícios, aromáticos, medicinais, exploração de novas fibras, plantas forrageiras, madeiras, né, e em especial atenção para os usos medicinais, para os usos de plantas ornamentais, que pode ser algo bastante importante, pode ter um mercado interessante a ser desenvolvido, e plantas forrageiras também, né, no caso, para alimentação animal. E um ponto bastante interessante nessa pesquisa, quando a gente pensa na biodiversidade brasileira, a gente pensa muito na Amazônia, o que é
é bastante importante e verdadeiro, mas esse potencial está presente em todas as regiões, né, do país, em todos os biomas. E aqui, nessa pesquisa, por exemplo, o maior número de plantas com esses usos atuais ou possíveis no futuro estão justamente na região Nordeste e na região Sul, né, nessa identificação. Outro exemplo que eu gostaria de trazer, que também tem sido bastante recorrente nas entrevistas que eu tenho feito na minha pesquisa, é da própria Natura. É uma empresa bastante conhecida, é um caso de sucesso, né, de uma startup brasileira. E a Natura vem incluindo, assim, no seu modelo de negócio, esses potenciais da sociobiodiversidade, pelo menos desde os anos 2000, quando lança a linha Ecos, e hoje é o carro-chefe da Natura. E eu trouxe alguns números aqui que são bastante exemplares do potencial de se pensar em um processo de industrialização no Brasil com base na nossa biodiversidade, né. Então a Natura hoje ela conta com 1,7 milhões de consultores, no Brasil, 6,3 mil colaboradores e 45 lojas, e além disso 350 pesquisadores na área de P&D, o que exemplifica também a potencialidade de gerar empregos com altamente qualificados no país, né. Tem uma estratégia consolidada de inovação em produtos, utilizando áreas como fitoquímica, biologia molecular e metabolômica. Mas além disso, essa inovação em produto impulsiona inovações em processos e também na própria relação com stakeholders, né. Hoje a Natura é a empresa que mais reparte benefícios no Brasil, estima-se que desde 2004 já repartiu mais de 53 milhões em 90 contratos com comunidades locais. É uma empresa certificada pela União pelo Comércio Bioético, né, isso atualmente atinge pelo menos 34 comunidades, e estima-se que na região amazônica, né, hoje gira em torno de R$ 1 bilhão movimentados pelos negócios da Natura e numa área aproximadamente de 257 mil hectares, e que são bastante preservados. E eu também, na própria descrição do evento, né, aqui, citava o açaí, né, como um exemplo interessante da bioeconomia brasileira, e eu resolvi discutir o exemplo do açaí, especialmente pensando em termos de segurança alimentar, mas também de questões relacionadas à agricultura familiar e ao próprio processo de desenvolvimento rural, que são questões muito importantes serem incluídas na discussão de bioeconomia. E o açaí amazônico hoje gera renda para uma população de aproximadamente 500 mil, né, meio milhão de ribeirinhos. E nos últimos 20 anos teve um crescimento de 85% na sua produção e um crescimento de mais de 4 vezes no preço, né, muito motivado por uma explosão de demanda que não foi necessariamente acompanhada de um aumento de oferta, né, na mesma proporção. Começa a ter indícios de uma certa superexploração do açaí amazônico com impactos negativos, né, naquela região. Tem questão da retirada e corte de outras espécies para plantar as palmeiras que produzem açaí na região amazônica, também diminuição de disponibilidade de alimentos para a fauna local, o que passa a ser algo preocupante, né. Mas alternativamente, aqui também eu acredito que é algo um tanto quanto inovador, né, olhar para outras fontes, né, de matéria-prima. A gente tem o açaí da palmeira jussara, que é uma planta, né, que vem sendo bastante, não bastante, ainda inicialmente explorada e pesquisada, né, e que, aumentar, né, olhar mais atentamente para essa planta poderia ser interessante tanto para mitigar os riscos de extinção da palmeira jussara, que historicamente foi bastante prejudicada pela extração do palmito, mas também como uma alternativa de renda e segurança alimentar para as populações hã, dessas regiões, né. Então tem tido muita pesquisa na área de agroecologia, também em etnobotânica, buscando o conhecimento tradicional de comunidades, principalmente comunidades quilombolas, sobre a gestão
e o manejo e os usos dessa palmeira, né? Se tem um conhecimento já bastante avançado do manejo sustentável dela, junto com a produção de bananas e evidências de que aumenta o estoque de carbono no solo, que é importante para a gente pensar na questão climática também, também com impactos positivos na conservação da fauna da Mata Atlântica. Isso vem acompanhado de uma série de inovações em termos de governança e políticas públicas, né? Em termos de certificação, aqui eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, a rede Ecovida, que desenvolveu um sistema de certificação de produtos orgânicos participativo. Também a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul desenvolveu certificações agroflorestal de base ecológica e certificação para extrativismo sustentável, que vem sendo aplicado. Redes de atores diversos, como a Rede Jussara e a Cadeia Solidária das Frutas Nativas, e o papel das universidades, tanto em fazer pesquisa nessa área, quanto na própria estruturação dessas redes. E, por fim, ainda destacar o papel de políticas públicas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, que haviam incluído, né, os frutos da palmeira Jussara nas suas estratégias, que eram fundamental também em termos de segurança alimentar. E aqui ainda coloquei alguns dados, né, que demonstram assim, o quanto a produção do açaí da palmeira Jussara está bastante atrás, né, ainda é bastante aquém, né, do produto enquanto compara com o açaí amazônico, mas o valor por tonelada dele ainda é um valor muito maior, né? Então tem um espaço econômico também a ser explorado aí. E aí, por exemplo, eu ainda não encontrei nenhuma startup nessa área. Talvez eu possa estar equivocado, mas fica até essa provocação, né? Que forma também a gente poder pensar em inserções de mercado inovadora do açaí da palmeira Jussara. Então é isso, espero não ter extrapolado muito tempo e fica aqui um pouco das referências e o meu contato também para quem se interessar. Guilherme, muito obrigado aí pela sua visão, pelos projetos, né? Interessantíssimo aí os resultados e os dados que você vem nos passou. Depois eu vou entrar em contato contigo, sim. Queria agradecer e pedir para você também esperar ao final do painel para a gente trocar umas ideias aí com o pessoal da plateia, a plateia virtual. Tá bom? Perfeito. Muito Obrigado, obrigado, cara. Até já Rodrigo. já.